pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos ser surpreendidos pelo Sr. Nicolas Cage? Vamos! Eu assisti Pig, produção de drama com toques de suspense, estrelada pelo nosso eterno motoqueiro fantasma. O filme chegou meio que discretamente nos cinemas norte-americanos e em algumas plataformas de on-demand, porém está causando certo burburinho ao ser muito bem avaliado pela crítica e pela audiência, com muita gente dizendo que é a melhor atuação da carreira do Sr. Cage. E assim, não querendo desmerecer os outros momentos icônicos desse ator, devo admitir que aqui a coisa está em outro nível. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, deixa eu passar pela sinopse dele. Em Pig, nós acompanhamos Rob, um trufeiro que vive recluso numa cabana no meio da floresta com o seu porquinho. O bichinho é treinado para ajudar o seu dono a encontrar as trufas nas raízes das árvores. E isso faz dele um porquinho farejador, ou seja, ele é bem valioso. E tudo ia bem, como sempre, até que pessoas invadem a casa do Rob e roubam o porquinho. Pra quê, gente? Pra que mexer com os bichinhos dos outros? E mesmo machucado e sem muitos recursos, Rob sai à caça das pessoas que fizeram isso com a ajuda do Amir, que é o cara que revende as suas trufas para os restaurantes chiques da cidade. E essa busca vai ser mais pesada do que a gente imagina. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. É tipo John Wick, mas sem lutas, com muito luto e alguns toques de MasterChef. A primeira coisa que me deixou impactado nessa produção é que ela é a estreia do diretor, que também escreveu o roteiro e foi uma das pessoas que teve a ideia para o filme. Talento nato? Temos. O cara entrega uma primeira obra muito bem realizada e dirigida, o que me leva à segunda coisa que me deixou muito impactado. Porque quando eu achei que o filme ia para uma direção que normalmente é a mais óbvia, a coisa tomou outro rumo muito mais interessante e dramático que me deixou com o queixo caído. O diretor roteirista poderia ter facilmente caído numa armadilha de tentar fazer um Busca Implacável ou mesmo um John Wick requintado, porém ele vai por um caminho bem mais pessoal, falando sobre as dores da perda num sentido bem mais amplo, que quando o filme terminou, eu juro que pensei, eu preciso de alguns segundos para processar tudo isso. E apesar de ter algumas coisas na narrativa que não me agradaram e que particularmente pra mim destoaram do todo, essa foi uma história que me envolveu e despertou muito a minha curiosidade. E o grande motivo disso, o desenvolvimento dos personagens. Quando eu reclamo aqui nos vídeos que o personagem não foi muito desenvolvido ou que o contexto dele não está muito claro, é que pra mim criar um personagem não é apenas dizer quem ele é ou utilizar meia dúzia de flashbacks pra explicar o passado dele. É fazer você se envolver e ser empático com ele, muitas vezes sem saber justamente todo o contexto do cara. E é isso que Pig faz, vai te apresentando todos os personagens aos poucos, enquanto a história vai rodando. A gente vai se envolvendo aos poucos com eles e vai descobrindo porque, por exemplo, o Rob se refugiou numa floresta, porque o Amir age da maneira que age, e até a gente acaba compreendendo as reais motivações do vilão. Existe uma explicação muito plausível e relacionável para as atitudes de cada um deles. E repito, para mim, isso é muito importante. Muitas vezes o que acontece comigo é simpatizar com o personagem por causa do carisma do ator ou da atriz. E isso ajuda a mascarar a falta de desenvolvimento ou até aquela contextualização meio a boca. Agora, o que aconteceu aqui é que eu fui empático com os personagens, mesmo não tendo nenhuma relação com o universo dos caras. E aí, amigo, quando isso acontece, é ouro. Claro que muito desse desenvolvimento está nas atuações. Nem tenho o que dizer sobre o Nicolas Cage. O cara realmente está incrível. Acho que desvaloriza a carreira do cara dizer que essa é a melhor atuação da vida. Até porque ele tem vários outros papéis inspirados. Porém, aqui, pessoas, o peso da dor que o personagem carrega no coração, ele demonstra até no jeito de andar. Bizarro. O Alex Wolff, conhecido nosso de Hereditário, é outro que mesmo somente com a função de ser coadjuvante do Cage, está excelente. Aqui ele demonstra muito a sua versatilidade, porque no início o personagem é meio que aquele que causa uma certa repulsa, mas como ele é bem desenvolvido e atuado, no final
ele te ganha. E o ator faz muito bem essa transição de um modo para o outro. E eu vou até te dizer que os coadjuvantes mesmo, aqueles que têm 2 ou 3 cenas, também estão ótimos. Porém, e tudo tem um porém, apesar da direção impecável, da fotografia muito bonita, das atuações incríveis e de uma história surpreendente, tiveram 2 coisas que quase me desconectaram da história. A primeira é justamente quando o filme se aproxima um pouco dessa coisa John Wick, meio investigação e submundo. Pra mim foi um pouco difícil engolir aquilo tudo, e ainda mais como as cenas são muito longas, me deu um certo bode do que eu tava assistindo. E a segunda é que quando a gente tem o plot twist e descobre quem realmente é o vilão, a solução me pareceu simples demais. Aquela coisa meio reviravolta de novela mexicana. E essas 2 derrapadas estragaram um pouco a minha relação com o filme. A sorte é que logo depois da revelação principal do filme, o Nicolas Cage e o Alex Wolff entregam o ápice das suas performances. E isso me reconectou com o vínculo que eu criei com os personagens. Por esses motivos, Pig leva 3 alienzinhos e meio. É surpreendentemente um filme sobre a dor da perda, sentida de formas diferentes e por razões diferentes, além de ser extremamente bem atuado e bem conduzido. Pena que os 2 momentos que eu comentei cortaram minha vibe com o filme. Sorte é que nós tínhamos um motoqueiro fantasma para salvar o dia. Bom, mas como eu sempre digo, gente, essa é a minha opinião. E você, assistiu Pig? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!